Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, iniciando hoje mais uma temporada do programa Bíblia Fácil, mais uma vez sobre o tema do santuário. Nós temos muito que aprender a respeito desse assunto, que era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. E eu quero convidar você a pegar então a sua Bíblia e a participar conosco desse estudo. Estamos hoje recebendo 8 convidados para esta nova temporada de estudos. E eu queria agora apresentá-los para você, para que você conhecesse os amigos que vão estar conosco nesses próximos meses estudando a Bíblia. E eu queria começar com o Cláudio Barbosa, que vem lá do Rio de Janeiro. Ele é dono de uma empresa e também pastor evangélico. Cláudio, seja bem-vindo, viu? É um prazer imenso estar aqui. Eu estou vindo do Rio de Janeiro. Não dá para esconder, né? Que esse sotaque seu. Carioca da gema. E falar sobre o santuário é uma coisa muito interessante na nossa vida, né? E seria bom que todos pudessem entender como eu vim, poder participar e aprender um pouco mais do que é o santuário de Deus. Tá joia, pastor Cláudio, seja muito bem-vindo, viu? Amém, obrigado. Alegria ter você com a gente. Amém. Próximo convidado vem aqui de São Paulo, é o Luciano Lima. Isso. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a produção do Bíblia Fácil por essa oportunidade de estar estudando esse tema tão surpreendente que é o santuário, mas que tem passado por largos em alguns momentos, mas uma dedicação gostosa de aprender sobre o santuário. Que bom, viu? Luciano está vindo de Sorocaba, São Paulo, não é isso? Isso, Sorocaba, São Paulo. Trabalha como coletor de lixo, não é isso? Por isso mantém essa forma física, né? Isso, que legal, coletor de Luciano. lixo na cidade de Sorocaba e também universitário cursando o curso de História. Você também está fazendo História? Isso. Ah, então vamos ter aqui professor de História também, muito legal, viu? Obrigado. Muito bom, Luciano, seja bem-vindo, viu? Estamos recebendo de Minas Gerais o doutor Jerônimo Mescolin. É isso, doutor? Mescolin, isso. Mescolin, né? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Fala bem pertinho do microfone pra gente. Juiz de Fora, uai. É, o Juiz de Fora, uai. Que legal, viu? Esse aí. E o senhor nasceu também ali? Nasci em Juiz de Fora. Como é que chama? Juiz Forano? Juiz de Forano, Juiz Forano. certamente. Ok. Um abraço, viu, para todos os nossos queridos mineiros. Você já sabe que eu sou mineiro, né? É, lá de Aimorés. Um abraço para Aimorés, para todos os nossos queridos mineiros sempre conectados. E o doutor Jerônimo vai estar representando os mineiros nessa temporada, viu? Abraço a todos os mineiros. É isso aí, vamos cuidar bem dos nossos conterrâneos, né? Agora, vindo lá de Macapá, no Amapá, o André Ricardo. Tudo bem, André? Tudo. Eu estou muito feliz, que eu sempre assisti ao programa e eu disse, algum dia eu estarei lá. E esse dia chegou. Chegou. Que bom, André. Aí eu estou sentindo um pouco a diferença, né, do clima, que lá eu falei que bate uns 32, mas a sensação térmica é de 40 graus Celsius, né? Mas é uma cidade muito bonita. Agradeço primeiro a Deus e as pessoas que me apoiaram eu estar aqui. Então eu fico muito feliz de estar participando desse programa e de conhecer o Senhor, que era um dos meus sonhos conhecer o Senhor. Legal, André. Entendeu? Vamos depois comer juntos um açaí, viu? Um açaí. Tá com saudade do seu açaí? Nós E reservamos muito. aqui um açaí para a gente tomar depois juntos, tá bom? Tá bom. Seja muito bem-vindo. Você é estudante de quê? De engenharia civil. Engenharia Civil. Seja Sim. muito bem-vindo, viu? E um abraço carinhoso para todo mundo, né? Lá do Amapá. Eu estive lá 2 vezes nesse estado, fui muito bem recebido. Um abraço carinhoso para todos vocês aí, tá bem? Nosso próximo convidado vem lá do norte também, Natal, Rio Grande do Norte. É o Iago Silva. Tudo bem, Iago? Tudo bem, pastor? Bom dia a todos. Bom dia a Bom todos, dia, né? isso. Como negar esse sotaque lindo, né? Sotaque não nega de onde sou, né? Não nega, viu? Um abraço carinhoso para todo mundo aí do Rio Grande do Norte. Esse estado tão lindo, né? Que recebe tão bem a gente quando vai lá, viu? Verdade, Muito bom. Verdade, é um prazer morar lá e, pastor, é um prazer também estar fazendo parte desse programa. A Rede Novo Tempo é exemplar, nos tratou super bem e está sendo uma honra participar. Que bom, viu? Muito Você obrigado. faz o quê lá em Macapá? Lá em Natal. Ou, desculpa, em Natal, estou voltando Eu para... sou contínuo
Continua em contínua. Natal, Isso, trabalho atualmente, sou terceirizado do Ministério Público. no Ministério Público. Isso, terceirizado de lá. Muito bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Espero que pastor. nós tenhamos uma temporada muito agradável Também com a sua espero. presença aí. Vou aprender muito. Agora temos um amigo de Campos do Jordão, cidade linda, fria, Rogério Cipietes. Fala aí, certo? Certíssimo. Cipietes. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, graças a Deus. Essa ascendência tua é o quê? Polonesa. Polonesa. Quem é que veio da Polônia? O meu avô, por parte do meu pai. Do seu pai. Isso. E você faz o que lá em Campos do Jordão, além de apreciar aquela beleza natural da cidade? Eu gerencio um supermercado Um supermercado. Que legal, viu? e queria agradecer poder participar. Fiz a inscrição despretensiosa, não acreditava que fosse selecionado, mas estou aqui. Queria aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, que senão... Tem que mandar, tá certíssimo. para Liliane, para o meu filho Pedro, para Catarina que está vindo aí, né? Minha esposa está grávida de 7 meses. Olha, parabéns. Um abraço para o pessoal do supermercado, senão eles me matam. depois. Manda um abraço para eles lá, viu? Aline, Carmen, Dani, né? Então, Jonathan. Então, Que legal. E aproveitando a fala do Rogério, você viu que ele falou assim, ó, fiz uma inscrição despretensiosa e fui selecionado. Porque a gente sempre escolhe os amigos de todos os estados do Brasil para estarem aqui. E se você quer participar na próxima temporada, você já pode fazer a sua inscrição. Você acessa novotempo.com/Bíblia Fácil, esse é o nosso site, e nesse site você vai encontrar o local para você se inscrever. Você se inscreva, vai ter todas as orientações de como proceder nessa inscrição, e você, assim como o Rogério, pode ser surpreendido com o convite da Novo Tempo para vir aqui gravar com a gente o Bíblia Fácil, tá bem? O convite está feito para você. E os nossos últimos 2 convidados é um casal que estamos recebendo aqui, Dr. Valdeci Carvalho, médico lá em Teresina, é outra cidade fria desse país, não é? Mais acolhedora. Mas acolhedora. Muito acolhedora. Brincando aqui com você, né, Teresina, uma cidade muito querida, né? Um abraço carinhoso para todo mundo aí do Piauí. A gente, quando vai lá, é bem recebido, nos dão aquela cajuína, né? Que lugar legal. E olha, o Dr. Valdeci também é escritor, viu? Ele me presenteou com um lindo livro falando a respeito das belezas do Piauí. E ele tem muito a falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor. Muito Alegria obrigado. ter você, doutor Valdeci. Muito obrigado pelo convite. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui, participar desse programa tão bem conduzido e com tanta sapiência. E estudar um pouco da palavra de Deus, né? Aprender um pouco mais sobre isso. O Piauí, como o senhor disse, é um estado quente, mas um estado que foi muito agraciado por Deus de tantas belezas naturais. No livro que eu publiquei, o objetivo deste fotolivro foi exatamente chamar a atenção dos próprios irmãos piauienses e dos brasileiros das belezas naturais que tem o nosso estado, com 4 parques nacionais, com o delta do Rio Parnaíba, que é um dos 3 únicos deltas em mar aberto. Olha aí. Do mundo, né? O único das Américas, o cânion do Rio Puti e tantas outras belezas que nós temos. Olha aí, não dá vontade de correr para lá e visitar o estado? Eu já estive lá, viu? E já vi algumas dessas belezas lindas que temos lá, tá bem? Vamos então conhecer agora a esposa do Dr. Valdeci, que é a Nídia Oliveira. Nós devemos ser parentes, viu? Isso Eu também sou mesmo. Oliveira, você sabe, né? Sei, sim. Pois é, seja bem-vindo, Isso viu, mesmo. Nídia? Pastor, muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e a você pelo convite, né? Quero mandar um abraço também para os meus amigos do Piauí, para os meus amigos também do pequeno grupo que tem na nossa casa, do PG Despertar, e para os meus irmãos e amigos também da Igreja Adventista do Jockey. É uma Olha que igreja legal. nova, né? Mas estamos lá de braços abertos para receber a todos. Que legal, Muito viu? Seja obrigada. muito bem-vinda, Nídia. Então você viu que nós temos representantes aqui do Piauí, de Macapá, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. Falei todos? Acho que eu falei todos os estados, né? Minas Gerais, não posso esquecer Minas Gerais. E, é claro, você, em qualquer parte do Brasil e do mundo, agora conectado com a gente. Nós estamos iniciando uma temporada com muitas novidades. E eu vou te dizer mais uma agora. Sabe qual é a novidade? Quando acabar o programa de hoje, eu quero convidar você para uma live. Em seguida ao programa, se você está assistindo aí o inédito, sexta-feira à noite, quando acabar esse programa inédito, na sexta-noite, vai acabar aí,
por volta de quê? Me ajuda aí, produção, 10h30, né? Ou 11 horas. Hora que acabar o programa, a gente vai começar uma live com você, viu? E nós vamos fazer essa live no nosso canal no YouTube. É youtube.com/Bíblia Fácil. E lá eu vou apresentar mais novidades para você, mais os bastidores e uma amostra muito legal de tudo que vai acontecer nessa nova temporada. Por falar em redes sociais, eu quero aproveitar e convidar você para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/bibliafácil.nt e também nos seguir agora no nosso Instagram, né? É Bíblia Fácil, @Bíblia Fácil. E você vai encontrar lá no nosso Instagram, nos segue lá também, tá ok? E aí, já pegou a sua Bíblia? Eu vou pegar a minha aqui, a minha já está aqui reservada e pronta para esse momento de estudo da Palavra de Deus. E se você quiser aprender mais e mais a respeito desse assunto, eu ainda tenho mais um presente para você, que é esse DVD aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. Todos os temas que vamos estudar nessa temporada estão aqui nesse DVD que nós gravamos lá em Israel. Então você pode pedir esse DVD agora pelo nosso telefone, que vai aparecer na sua tela aí, né? 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre de ligar em horário comercial, tá bem? Ou você pode acessar agora o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil, solicitar pela internet, ou então mandar uma mensagem para o WhatsApp, que agora vai aparecer na sua tela, tá bem? Mande uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela dizendo: eu quero o DVD Santuário. Só isso. E nós vamos orientar você de como fazer um breve cadastro e vamos enviar esse DVD para a sua casa, tá bem? É um presente da Novo Tempo. Aproveitando, muito obrigado a você que é Anjo da Esperança, porque é graças ao seu apoio como Anjo da Esperança que nós podemos enviar esses estudos para todo o Brasil sem cobrar um único centavo. Obrigado, viu, Anjo, por sua parceria. Vamos orar para começar o nosso estudo? Primeiro estudo que nós vamos ter hoje, o Santuário Celestial. Esse é o tema de abertura desta nova temporada, falando a respeito do santuário. E se você puder orar com a gente também, quero convidar você, antes de abrirmos o livro sagrado, a fazermos uma breve oração pedindo a bênção do Senhor para o estudo que vamos ter agora. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra em nossas mãos. Nós acreditamos de que esse livro aberto é a Tua boca nos falando. E ele traz para nós sabedoria, ele traz conhecimento, ele traz luz para nos ajudar em nossa jornada, nós que estamos peregrinando em direção aos céus. Por isso, nos abençoe agora, para que nós possamos compreender a Tua mensagem para a nossa vida. Abençoe a cada amigo, a cada amiga, telespectador, telespectadora, que agora está conectado com a gente, que nós possamos receber do céu a bênção que o Senhor nos reservou para esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Santuário Celestial. Ao estudarmos o santuário, e quando estudamos o santuário, por isso estamos aqui, né, no pátio de um santuário cenográfico, aqui nos estúdios da Novo Tempo, estudar a respeito do santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e sacerdócio de Jesus Cristo. Queria que vocês gravassem duas palavras: sacrifício e sacerdócio. Porque nós vamos aprender na Bíblia de que a obra por nós, realizada por Cristo, a obra de Cristo, realizada por nós, ela começou no céu, veio para a terra, voltou para o céu. Esta é a obra que Deus está fazendo a favor de todos nós. E nós vamos entender melhor esse assunto. Vamos começar com esse texto, que é um texto base, o segundo livro da Bíblia. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, aqui todos já estão aqui com as suas Bíblias. É uma Bíblia aqui, deixa eu mostrar para o pessoal de casa aí, né? É a Bíblia do Bíblia Fácil. Muito legal ver essa Bíblia. E essa Bíblia é a versão Almeida, revista e atualizada. É uma versão que eu gosto muito e a gente prefere usar essa versão aqui no programa. E no segundo livro dela, Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, nós temos um dos versos chaves para o estudo que agora começamos. Êxodo capítulo 25, verso 8, é uma ordem de Deus a Moisés. E Deus falou assim para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
O desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo. Desde a criação, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, o desejo do Senhor era morar com o homem. Você está lembrado de que Deus vinha todo dia visitar Adão e Eva? Em que hora ele vinha? Na viração do dia, pastor, isso mesmo, na viração do dia. O que é viração do dia? Próximo ao pôr do sol. Deus vinha todo dia, diz Gênesis, na viração do dia, visitar Adão e Eva. Por quê? Porque Deus tem prazer em estar com suas criaturas. Mas o pecado afastou o homem de Deus, mas não Deus do homem. E o que faz Deus com o santuário? Ele quer vir morar mais uma vez no meio do seu povo. Então ele mandou Moisés, faça um santuário, Moisés, porque eu quero morar no meio do povo. Agora olha para o verso 40, que é o próximo verso. Vê, pois, Moisés, que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Que monte é esse aqui? Monte Sinai. Então Deus mostrou para Moisés um modelo. Agora, qual foi o modelo que Deus mostrou a Moisés? Foi o santuário do céu. Então, antes que fosse construído um santuário aqui na terra, já havia um santuário no céu. E Deus mostra esse santuário para Moisés. E esse santuário celestial vai servir de modelo para o santuário que ele então construiria. Então a Bíblia fala, não apenas nesses versos que eu li, mas em vários outros versos, da existência de um santuário no céu. Do início ao final da Bíblia. Quer ver um outro exemplo? Lá do Apocalipse, capítulo 11, verso 19. João escreveu assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Veja, João está falando de um santuário celestial. Há um santuário no céu. A Bíblia tem vários textos sobre isso. E muitas pessoas às vezes mandam mensagens para a gente, pastor, mas eu não sabia, existe um santuário no céu? Vocês não estão inventando isso? Amigos, nós não inventamos nada aqui. A Novo Tempo tem um livro-texto. A TV Novo Tempo tem um livro-texto. Sabe qual é? É esse que eu seguro aqui. Ó. E aqui a gente não inventa nada. Sabe o que a gente faz? A gente não só traz algumas verdades que você já está habituado a estudar, mas como a gente gosta de cavar sempre mais fundo, a gente vai falar aqui na TV, no programa Bíblia Fácil, de coisas que talvez você não conheça. Por quê? Porque é importante a gente crescer em conhecimento e aprender cada vez mais. É por isso que a gente vai trazer temas que às vezes as pessoas se surpreendem. Pastor, eu estou numa igreja há 20 anos, nunca ouvi falar de um santuário. É porque a gente tem que estudar mais a Bíblia. Então a Bíblia é clara em ensinar que existe um santuário no céu. Agora, esse santuário lá no céu, ele passou por etapas. Ele tinha funções claras e específicas antes que houvesse pecado e depois que o pecado entrou no nosso planeta. Então, antes do pecado havia certas funções nesse santuário e após o pecado outras. Nós vamos aprender isso agora. Qual é a diferença? Né? Primeiro ponto, o santuário celestial, ele é a morada de Deus. Deus mora num santuário. Olha o que diz o livro de Êxodo, capítulo 15, verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Quer um texto mais claro para dizer que Deus estabeleceu, Deus aparelhou um santuário para nele morar? Então Deus mora num santuário. O santuário é a morada de Deus. Então, antes do pecado, o santuário era a morada de Deus, mas também um local de adoração, onde constantemente Deus é adorado. Olha o que diz a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 134. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O santuário aqui na terra era um local de adoração, porque ele copiava o modelo celestial, que também é um local de adoração. E você se lembra de alguns profetas
que foram a esse santuário em visão? Eu posso mencionar, por exemplo, Isaías. Está lembrado do chamado de Isaías no capítulo 6 do seu livro? Ele diz claramente de que ele foi levado até um trono. E ele viu nesse trono querubins, serafins, milhares de milhares ao redor do trono, adorando a Deus. E eles clamavam como? Santo, 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 né? No hebraico, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eles clamavam adorando a Deus. Vamos para o Novo Testamento? Pega João, vai para Apocalipse 4. Apocalipse 4, João é levado diante do trono. E ele viu ali os 24 anciãos assentados ao redor do trono, os 4 seres viventes e milhares de anjos louvando a Deus no seu santuário. Então, o santuário, primeiro, sempre foi a habitação de Deus. Segundo, é um local onde Deus é adorado. Ali existem rituais litúrgicos. Então, antes do pecado, o santuário tinha essa função. Olha o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento, obra do seu poder. Então, antes do pecado, o santuário celestial tinha uma função clara. Além de servir para a habitação de Deus, ele possuía funções litúrgicas. Adoração. Deus era adorado. Agora, surgiu o pecado. Houve uma mudança. Vamos entender agora qual é essa mudança. Em algum momento na história do nosso universo, o pecado surgiu. Pastor, como que o pecado pode surgir naquilo que é perfeito? Se tudo era perfeito, se a obra criada de Deus era perfeita, como que o pecado veio a surgir? Eu gosto muito de uma definição que diz que o pecado sempre será, ele é e será, irrazoável e ilógico. O pecado sempre será irrazoável e ilógico. Como que no mundo perfeito, no universo perfeito, surge o pecado? Não dá para explicar isso. Mas a Bíblia fala como surgiu o pecado. E eu queria ler com vocês 2 textos. Primeiro, o profeta Isaías, no capítulo 14. Isaías escreveu assim, falando sobre a origem do pecado no universo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Lembra dessa expressão? Estrela da manhã, filho da alva. Daqui vem a expressão Lúcifer, anjo de luz. O profeta está falando de um rei, mas esta profecia é aplicada a Satanás. Como caístes do céu? Como foste lançado por terra? Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é uma aplicação feita a Satanás. Ele desejando ser maior do que o Criador. No coração dele, em algum momento da história desse universo, surgiu o orgulho. E o orgulho é a raiz de todos os pecados. Ele quis estabelecer um trono acima do trono de Deus, acima das mais altas nuvens. O profeta Ezequiel dá mais detalhes sobre esta rebelião no céu. Ezequiel diz assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É uma criatura de Deus, ele foi criado, era perfeito, até que um dia achou-se iniquidade nele. Vamos aqui a Nídia, por gentileza. Pastor, então assim, o pecado surgiu no santuário. No santuário. Olha essa expressão aqui, Nídia. Tu eras querubim da guarda ungido. Essa expressão querubim, deixa eu mostrar uma imagem aqui que vai nos ajudar. Aqui está. Você tinha no santuário, no local santíssimo, a arca da aliança e sobre a arca 2 querubins de ouro. Então, os querubins estavam ali no próprio santuário.
E nós entendemos de que Satanás estava ali como um querubim cobridor. Tá, e assim, e dentro do plano da salvação, qual a importância do santuário celestial nesse momento? Como o pecado surge no santuário, o santuário, como vamos ver daqui para frente, vai se tornar agora o divino centro de operação em favor do homem. Então, no santuário está o trono de Deus, o pecado surgiu ali com um anjo que estava no santuário, e se o pecado surge no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. E o que a gente aprende na Bíblia é justamente isso, que em todos os momentos o santuário, ele tem um papel fundamental no desenrolar do plano da salvação. Não apenas em apresentar o que Cristo viria fazer, mas depois servir de local ou palco onde Jesus atuaria em nosso benefício. Tá bem? Temos aqui uma outra pergunta. Meu amigo lá de Macapá, é o André. E pastor, aqui lá no livro do profeta Isaías, que eu sempre fico na dúvida, né? Porque várias pessoas que dizem assim mesmo que Lúcifer ia subir. Se ele ia subir, aonde ele estava? Nós entendemos de que o santuário de Deus é uma estrutura física. Não estamos falando de uma coisa que não seja real. E nós entendemos de que esse santuário está no que a Bíblia chama de terceiro céu. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que ele conhece um homem que há 14 anos foi levado até o terceiro céu. Então, Paulo é quem fala de um terceiro céu. Como nós entendemos essa expressão? O primeiro céu seria o céu atmosférico, que nós podemos ver ao dia. O segundo céu é o céu astral, que você o vê à noite. O terceiro céu seria a casa de Deus. Agora, o diabo quis estabelecer o trono dele acima desse terceiro céu, em algum lugar acima do próprio trono de Deus. Era um desafio, né? Ele estava desafiando a autoridade do Criador. Ele queria se colocar no lugar do Criador. Serei semelhante ao Altíssimo. É assim que diz o profeta. Então, em algum local físico, acima desse terceiro céu, é que ele pretendia estabelecer o seu trono. Certo? Sim. Meu amigo, lá de Natal, Iago. Pastor, nós sabemos que Deus criou os anjos. Como que Deus criou o anjo e como surgiu a maldade no coração de Lúcifer? Sendo que Deus o criou para adorá-lo e no céu não existia homens de carne como nós, corrompíveis. Como que isso surgiu no coração dele? Bom, Deus criou todos os anjos, né? Nós sabemos que existem até categorias de anjos, né? Tem os querubins, os serafins. Agora, como eu disse há pouco, não dá para explicar como que um ser perfeito, o mal surge no coração dele. Então, o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Não dá para entender. Agora, Deus tinha uma solução para esse problema. Surgiu o problema, mas Deus tinha uma solução. Agora, como explicar essa origem do mal? Não dá. O que nós temos é um relato bíblico dessa intenção, desse orgulho, né? Ele tentar se colocar no lugar de Deus. Vamos aqui, Luciano, não é isso? Isso, pastor. Luciano. Eu entendi que o senhor falou que o pecado ele surgiu no santuário de forma ilógica. Mas houve algum momento que causasse um descontentamento por parte de Lúcifer no céu, a respeito da hierarquia no céu, alguma coisa que sustentasse essa rebelião no céu por parte de Lúcifer? Houve algum motivo, alguma coisa assim? Nós imaginamos que sim. Em algum momento ele se tornou descontente com o que havia no céu. E ele conseguiu, nesta rebelião, arrastar outros com ele. Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse, aí no capítulo 12, é um outro texto que a gente também usa para falar a respeito dessa rebelião. Apocalipse, capítulo 12. Aqui fala a respeito da mulher e o dragão, né? A mulher é um símbolo da igreja, o dragão é um símbolo de Satanás. E aqui diz o versículo 7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então aqui é a batalha que houve no céu entre Cristo e Satanás. Aqui Miguel é um título de Cristo. E aqui diz o versículo 9,
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, anjos se rebelaram junto com Satanás. Agora vai para o versículo 3. Versículo 4, melhor. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. A cauda desse dragão, que é Satanás, arrastou do céu a terça parte das estrelas. O que é estrela em profecia? Se você for aqui para Apocalipse, capítulo 1, verso 20, olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, estrela em profecia significa anjo. E se Lúcifer arrastou a terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda, quer dizer que nesta rebelião ele arrastou 1/3 dos anjos dos céus. Assim começou tudo. Nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos temos mais perguntas aqui a respeito desse tema. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Acompanhe no próximo bloco. O santuário também é um local de auxílio. Agora nós somos aconselhados a buscar nesse santuário o auxílio divino. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil para o segundo bloco. Estamos no primeiro programa dessa nova temporada a respeito do santuário. Recebendo aqui amigos de vários estados do Brasil e, é claro, sempre você, que é muito bem-vindo a esse programa. Nós temos um presente para você, que é esse DVD aqui, Santuário, O Caminho de Deus. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Se você quiser esse presente, você pode ligar para nós em horário comercial. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 3121. Liga e diz assim, eu quero o DVD Santuário. Nós vamos fazer um breve cadastro teu e enviar para a sua casa. Sem nenhum custo, é um presente da Novo Tempo para você. Se você preferir, acesse o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil, pede por lá, lá você vai ter o DVD, você clica na arte, preenche um formulário e enviamos para você. Ou se você está com o seu smartphone na mão, usa o WhatsApp, vai aparecer aqui agora um número de WhatsApp na tela para você. Você manda uma mensagem para esse número de WhatsApp dizendo, eu quero o DVD Santuário. E nós vamos enviar para você um link para você preencher então os seus dados postais e nós vamos mandar esse presente para a sua casa, tá bem? Obrigado a você que é Anjo da Esperança, graças ao seu apoio, a gente continua enviando estudos bíblicos inteiramente grátis para todo o Brasil. E se você quiser ter acesso a outros estudos da Novo Tempo, basta acessar o nosso site biblia.com.br. Pegou aí? biblia.com.br. Nesse site você tem mais de 20 estudos da Bíblia e você vai poder aprimorar seus conhecimentos na Palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos aqui algumas perguntas. Voltamos agora com o Luciano, ou Rogério. Rogério tem uma pergunta, Rogério? Por gentileza. Na verdade, não seria até uma pergunta, seria... porque a minha questão de pensamento ela é um pouco mais linear, então eu vou voltar um pouco aí a fita, porque a questão é a seguinte, o santuário, ele é plausível, ele é factível, é verdadeiro, essa teologia, ela merece crédito ou não, né? E, abrindo uma aspas aqui, eu vou até citar um filósofo ateu, Descartes falou que o homem deve duvidar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Então, a partir disso, eu dei o direito do contraditório, fui buscar o porquê que não seria verdadeira essa teologia e depois o porquê seria verdadeiro. Então, eu cheguei a Hebreus, porque eu descobri que Hebreus é praticamente o livro que trata sobre o santuário. E o que mata esse assunto para mim de início, para prosseguir, seria 2 versículos, que está em Hebreus 8, o ministério superior de nosso sumo sacerdote. Eu estou usando uma versão transformadora,
porque eu acho que fica mais didático. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Até aqui só. E eu gostaria de pegar agora outra Bíblia, né? Vim com duas aqui, para ler um comentário bíblico. Essa aqui é uma King James, e o estudioso ele diz aqui: o ministério do Messias é o de mediador do novo pacto. O seu ministério é superior, porque ele não adentra em um santuário terreno, mas no céu, e assim na própria presença de Deus. Então esse assunto, para mim, ele é totalmente plausível e eficaz, porque deve ser ensinado, ele não deve ser combatido, ele deve ser replicado, ele deve ser levado para as pessoas, porque é muito importante. Então, E um detalhe, Rogério, interessante que você mencionou, nós vamos estudar aqui um dos temas, vai ser o ataque ao santuário. Essa doutrina hoje está sob forte ataque. Pessoas atacando, querendo dizer que não existe um santuário no céu, ou que Cristo não tem lá no céu um ministério hoje. Mas você leu em Hebreus, né, um texto que é muito claro, que Jesus entrou num santuário que não foi feito por mãos, mas feito pelo próprio Senhor, e ele lá agora é o nosso sumo sacerdote. Vou pedir perdão para o pastor, é que eram 2 versículos, eu ficando nervoso, acabei lendo um só. Pode ler o outro agora. O outro está no próprio Hebreus mesmo, mas é 9:24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, acho que isso mata a questão, é verdadeiro, e agora a gente pode avançar, né? Porque o meu pensamento é linear. Primeiro a questão: dá para estudar ou não dá para estudar? É verdadeiro ou não é verdadeiro? É de Deus ou não é de Deus? Está na Bíblia? Está escrito? Está claro. Então, podemos avançar com isso, né? Doutor Valdeci, pois não? Pastor, desde tempos imemoráveis, o homem tem buscado uma aproximação com o divino, o profano com o sagrado. Isso tem acompanhado a história humana. Os judeus, eles vivenciaram isso de forma muito forte, inclusive no santuário, dedicando boa parte salvo engano, 90 dias do ano para vivenciar o santuário entre festas, louvores, sacrifícios e tal. Era um povo festeiro, né? Perfeito. Inclusive, vamos estudar aqui as festas que eles celebravam lá no santuário. Então, pegando a sua fala inicial de que nós precisamos ler mais a Bíblia, e levando-se em conta que este livro se tornou o best-seller da humanidade, o livro das verdades reveladas, mas ao que parece, segundo algumas pesquisas, muito mais de enfeite na grande maioria dos lares, pelo menos lares ocidentais, né, nós temos um pouco conhecimento da Bíblia. Mesmo os que se denominam cristãos conhecem quase nada da Bíblia. Isso está ancorado em pesquisas do Instituto da Califórnia, citado no livro do pastor Rodrigo Silva, né, O Ceticismo da Fé, em que realmente se conhece muito pouco da Bíblia. E eu perguntaria ao senhor, então, por que isso? Por que esse distanciamento? O que a gente sabe é que, nos momentos de necessidade, por vários motivos, se recorre à Bíblia. E isso tem, inclusive, se transportado também para as igrejas. As igrejas, dizia um amigo, que é um grande hospital. Quer dizer, as pessoas que estão na igreja, a maioria delas estão, na verdade, doentes e precisam da igreja. Assim parece ocorrer com a Bíblia. Então, não há uma leitura frequente da Bíblia na grandiosíssima maioria dos lares. Não há esta aproximação com a verdade. Por que isso, pastor? Bom, eu acho que são 2 os motivos, né? Eu me lembro de uma profecia do Antigo Testamento que diz de que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E, de fato, a falta de conhecimento bíblico tem deixado muitas pessoas confusas. Eu penso que por 2 motivos. Primeiro, é pela própria lei da inércia, né? Parece que o ser humano gosta de estar sem fazer nada. E, de fato, você estudar exige esforço.
E as pessoas, muitas não se dedicam ao estudo porque exige esforço, né? Exige concentração, exige tempo. Então, a falta dessas questões leva as pessoas a pouco estudo da Bíblia. Um outro ponto que eu queria mencionar é que muitas pessoas acham a Bíblia difícil de ser estudada. E esse pode ser um ponto também. Não, eu não tenho preguiça em estudar, mas quando eu começo a estudar, eu não entendo muita coisa. E aí eu me desanimo. Na realidade, a Bíblia é um livro complexo. E ela é feita para crianças e feita para doutores. Então, a pessoa simples, a criança, vai encontrar nela alimento para a sua vida, conhecimento, mas também ela vai confundir os mais sábios doutores, porque ela tem temas simples e tem temas complexos. Até o próprio Pedro, né, reconheceu isso, né? O apóstolo Pedro diz que Paulo escreveu certas coisas que eram difíceis de compreender. Então, você tem um doutor falando que exige muito mais pesquisa para a compreensão, mas você tem uma história contada por Jesus que até uma criança mais simples entende a sua lição. Então, o que nós precisamos diante disso, diante dos desafios do conhecimento bíblico e do tempo que a gente tem que tirar, a gente precisa priorizar esse livro. Como você disse, né? É o best-seller da humanidade. Nós temos que priorizar. As pessoas aprendem geografia, aprendem história, aprendem línguas, aprendem astronomia, aprendem ciência. Por quê? Porque dedicam tempo. Então, se você quer aprender algo, tem que dedicar tempo. A gente não aprende por osmose, não é isso? Tem que dedicar tempo. Você quer se tornar especialista em conhecer alguma matéria, tem que dedicar tempo. E se a gente faz isso com a Bíblia, a gente vai se tornar, sim, um especialista. Vai dar a qualidade de tempo que você está investindo, não é isso? Pastor Cláudio, sim, amigo. Eu vou pegar aqui dentro da Bíblia, o capítulo 11 de Apocalipse, foi citado logo no início, versículo 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se encontra no céu. E ali foi visto a Arca da Aliança. Diante de tudo que a gente está comentando, está falando, esse abriu-se, eu queria perguntar ao senhor, seria para todos, teria condições de entrar no santuário? Porque nós sabemos que a Arca da Aliança é o concerto. E como foi mencionado do pecado, ou seja, como se fosse mencionado de Bíblia, se não entender a Bíblia, automaticamente ninguém pode entrar por essa porta que se abriu-se. Entendi, claro. Esse abriu-se o santuário, João está tendo uma visão, né? E ele é levado em espírito até esse santuário e ele vê no santuário a Arca da Aliança. Então, esse texto nos prova de que esse santuário celestial também tem uma arca. João viu essa arca. E é claro que há uma arca lá, porque o terrestre que serviu, que foi o modelo feito, ou que usou o celestial como modelo, tinha uma arca. Então, se aqui na terra tinha uma arca, é porque lá no céu também tem. Agora, quem é que pode entrar nesse santuário? No terrestre, apenas o sacerdote, no compartimento santo, e o sumo sacerdote, no Santíssimo. E estas funções sacerdotais e sumos sacerdotais apontavam para aspectos da obra do Messias. Então, é Cristo que um dia entraria nesse santuário. E nós vamos ver nas próximas semanas, Cláudio, de que Jesus, de fato, veio cumprir o papel sacerdotal e sumo sacerdotal. E ele foi, o santuário se abriu para que ele estivesse lá. E como o Rogério leu há pouco para nós, ele foi para a direita do Pai, para agora começar um ministério mais excelente do que nós conhecíamos aqui na terra. Então, esse santuário se abre para a atuação de Jesus. Luciano. Pastor, nesse contexto todo que nós estamos estudando o santuário, é muito comum as pessoas achar que é algo abstrato no céu, como se fosse algo assim, somente imagens. Nós podemos traduzir que o santuário é algo concreto, físico? Claro, não é isso? Concreto, real. Por quê? Porque ele não foi feito por mãos humanas, como diz o autor de Hebreus, mas o próprio Deus fez. Nós já vimos textos aqui que falam que esse santuário serviu para a habitação de Deus, é o local onde ele mora, onde ele é adorado. Então, nós estamos falando de algo concreto. Não é algo metafórico, não é algo simbólico, espiritual, é literal, é real.
Eu tinha um outro microfone? Acho que não, né? Então, a grande diferença é que antes do pecado, o santuário tinha apenas funções litúrgicas. Mas agora, após pecado, ele assume uma nova dimensão, soteriológica. Agora o santuário passa a ter funções salvíficas, porque o santuário torna-se o centro da operação de Deus para a salvação do homem. Então, o santuário, que antes era um local de adoração, agora torna-se um local também de juízo, de julgamento, porque é no santuário que o ser humano passa a ser julgado. É lógico, porque se Deus vai salvar alguns e condenar outros, tem que haver um processo de juízo. Senão, qual é o critério que Deus vai usar para condenar uns e salvar outros? O santuário também é um local de auxílio. Agora nós somos aconselhados a buscar nesse santuário o auxílio divino. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, vai dizer assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Que trono da graça é esse? É o próprio santuário. É Deus, é a arca. Lá está a arca da aliança como um símbolo da presença de Deus. Eu sou motivado a ir a este santuário. E, finalmente, ele torna-se o centro de uma batalha cósmica. Por quê? Porque agora o bem e o mal vão lutar pela posse do coração do homem. E assim como o pecado surge no santuário, é lá no santuário que Deus está resolvendo o problema do pecado. É lá no santuário que está o nosso advogado. É lá no santuário que nós encontramos perdão. E eu queria terminar com um último texto de Davi, se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 27. Salmo de Davi, e ele escreveu assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O grande desejo do coração de Davi era morar no santuário, morar na casa de Deus. E esse desejo tem que ser o nosso também, conhecer mais da casa de Deus, do santuário, entender o santuário, entender o que se processa no santuário. E como nós vimos agora, o santuário tornou-se também um local de auxílio. É onde nós encontramos auxílio para todos os problemas, para todas as dificuldades. Por isso, ao encerrarmos o programa de hoje, eu queria fazer esse convite para você, para que nós começássemos a nos interessar mais por esse assunto, a buscar conhecer mais a vontade de Deus. E quando fizermos isso, Deus vai com o seu Espírito nos abençoar para compreendermos melhor as realidades que a Bíblia descreve a respeito do céu e do santuário. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto Ralph cantar para louvar a Deus, eu queria que você pensasse: será que eu tenho gastado tempo suficiente para entender esse assunto? Será que eu preciso compreender mais a vontade de Deus para a minha vida? Pensa nisso enquanto a gente ouve agora essa música, e que o seu coração se abrande com o conhecimento da palavra e de que nós sejamos espiritualmente levados à presença desse trono lá no santuário celestial e assim compreender melhor a vontade do Senhor. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. Até quando você vai resistir? Até quando pensar em desistir? Até quando não mais querer ouvir a voz de quem um dia amou? Desespero, angústia e solidão tomam conta deste teu coração. Aos teus olhos parece ser o fim, mas ouça a voz do teu Senhor, que ouve agora o teu clamor.
de um Deus que vai além. Até quando você vai resistir? Se agora Jesus está aqui e Ele chama sem nada lhe julgar e apenas olha com amor e espera a sua decisão. Vem, entrega o teu ser. Vem mais uma vez render-se aos pés do bom e amável Salvador. Vem, entrega o teu ser. E mais uma vez a luz do sol trará um novo amanhecer de um Deus que vai além. Chegou o tempo de entregar-se sem reserva a Ele. Aceite agora o seu amor. Vem, entrega o teu ser. Vem mais uma vez render-se aos pés do bom e amável Salvador. Vem, entrega o teu ser. E mais uma vez a luz do sol trará um novo amanhecer de um Deus que vai além. Até quando você vai resistir? Vem agora, Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Vem, entregue-se a esse Deus que tanto ama você, esse Deus que está lá no santuário, nesse exato momento, intercedendo por todos nós. Nós vamos aprender isso aqui. A cada dia vamos dar um passo no aprendizado desse tema. Mas não se esqueça, Deus tem um lindo plano na sua vida e nós vamos entender a partir dessa temática do santuário. Por isso você é muito bem-vindo a essa temporada, a esse estudo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que vieram participar. E eu queria lembrar você de mais um detalhe. Daqui a pouquinho, depois da oração, nós vamos sair agora para uma live. Eu espero você no youtube.com/bibliafácil. Quero conversar com você um pouquinho mais a respeito do santuário. Vamos responder ali algumas perguntas. Você vai ter a chance de fazer as perguntas. Então, se você está assistindo o programa inédito, sexta-feira à noite, agora às 11 da noite, nós vamos dedicar mais uma horinha para aprendermos mais sobre o santuário no nosso canal no YouTube. E você é o meu convidado. Vamos estar ao vivo agora com você, tá bem? Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para todos nós? Pai querido, obrigado pelos ensinos da Tua Palavra. E por hoje aprendermos ou relembrarmos de que existe um santuário no céu. E esse santuário hoje é um centro divino em favor da salvação humana. Nós queremos nos apegar às Tuas promessas. Por isso, que o Senhor nos ajude a compreendermos cada vez mais esse assunto e a nos prepararmos para o dia glorioso da Tua volta. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
Muito obrigado você que esteve conosco até agora. E agora vamos então para o YouTube para aprendermos um pouquinho mais do santuário. Eu quero responder também lá as suas perguntas. Deus abençoe e a gente se vê daqui a pouquinho.